Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Lave 3. Vou trazer aqui uma análise completa da empresa, uma incorporadora que tem crescido bastante aqui no estado de São Paulo, que vem crescendo bastante os seus lucros, que paga bons dividendos, o que acabou chamando também a atenção dos investidores por conta disso. Vamos então entender melhor como é que funciona a empresa e como está a situação atual financeira da empresa também. Mas antes, já deixa sua inscrição aqui no canal e também o like, tá, pessoal? Muito importante essas duas coisas. Vamos lá então apresentar aqui, pessoal, os detalhes da empresa. Antes de tudo, eu vou fazer uma introdução para quem não conhece a empresa. Basicamente, a Lave é uma incorporadora aqui do estado de São Paulo, é uma empresa que vem crescendo bastante. Ela foi fundada em parceria com a Cirela, ok? O foco da empresa, conforme eu disse para vocês, é o estado de São Paulo, onde a empresa busca regiões premium na cidade, ok? Dentre esses bairros, a gente pode destacar aqui a Moema, o Brooklyn, a Chácara Clabin e também o Brás. Alguns dos destaques a mais aqui também, pessoal, é que a empresa mantém uma expertise única e também acionistas referência desse mercado com mais de 35 anos de experiência nesse segmento imobiliário, tá? São projetos icônicos, inovadores, em crescimento, conforme nós já vamos ver, além também de um land bank pronto, ou seja, um banco de terreno bem estruturado nessas regiões estratégicas para manter o crescimento e também a sua rentabilidade, tá, pessoal? Uma empresa que tem crescido bastante. Trazendo mais detalhes para vocês aqui sobre a trajetória da Lave, reparem que aos poucos a empresa vem crescendo e pegando projetos bem atrativos. Em 2020, a empresa fez o seu IPO na bolsa. Esse é um ponto negativo, até porque eu prefiro investir em empresas que são mais consolidadas na bolsa de valores, que tem um histórico interessante, onde a gente consegue analisar também como foi a empresa em períodos mais de recessão na economia, como por exemplo a pandemia e até mesmo o período de 2008 ou também 2016 aqui no Brasil. Logicamente que nós estamos enxergando aqui o cenário de crescimento da empresa. Até pegando isso como engate, a empresa até ressalta aqui que o forte crescimento entregue desde o IPO coloca a companhia em um novo patamar. Por que esse novo patamar, segundo a Lave? Basicamente, a empresa teve um crescimento desde o seu IPO muito relevante, principalmente nos lançamentos, onde a gente percebe um crescimento no CAGR de 53%, na receita líquida a gente percebe também esse crescimento em 30%, no seu lucro líquido, que também é um ponto muito importante, a gente percebe esse crescimento de 31%, e no ROI também percebemos esse crescimento, tá? Tendo um crescimento aqui de 7 pontos percentuais. Isso de 2020 até o cenário atual nesse segundo trimestre de 2024. É importante destacar, pessoal, que esse crescimento, conforme a Lave demonstra, segue alguns pilares, como foco em lucratividade e eficiência operacional, além também do crescimento sustentável e também do alto retorno para os acionistas, ou seja, dividendos, fora o valor também da ação, é claro. A posição de caixa líquido também é um outro ponto muito importante que a Lave vem levando em consideração aqui, ok? Isso nesse exato momento. Comentando sobre mais um ponto legal aqui, a empresa vem buscando novas formas de continuar esse crescimento. E recentemente ela fez, aliás, ela criou uma nova avenida de crescimento aqui, desenvolvendo uma marca chamada Novo, onde o foco dela é para empreendimentos do novo programa Minha Casa Minha Vida, que teve uma mudança no ano passado e que vai auxiliar bastante esse crescimento na Lave no longo prazo para mim. Muito bem, pessoal, vamos então agora analisar esse segundo trimestre de 2024, passando primeiramente pelos seus lançamentos feitos. Tivemos aqui então o lançamento do Palace, que já está 48% vendido, um ponto legal também aqui. O valor geral das vendas ficou em 298 milhões, onde 51% é da Lave. Temos também mais um lançamento aqui, onde já está vendido 58%. O valor geral da venda chega a 1,2 bilhões de reais. 100% desse valor é da Lave. Temos mais um lançamento aqui, onde temos 44% vendido já. O valor geral das vendas ficou em 316 milhões, onde 45% é da Lave. O lançamento da Barra Funda já está em 81% vendido, onde o valor geral das vendas ficou em 243 milhões, 100% é da Lave também, ponto bacana. Reparem aqui que já está dentro daquela nova estratégia de marca da Lave, que é a Novo. No geral, então, pessoal, as vendas porcentagem
porcentagem Lave mais do que dobraram no semestre, principalmente por conta da alta de 45% nos lançamentos. Esse é um ponto importante para a gente destacar, até por conta da alta da taxa de juros nesse final do ano. De olho nesse ponto. Já tem muitas casas de análise e também bancões comentando sobre esse crescimento, tá? E o cálculo é simples, pessoal. Fiscal aumentando, tendo prejuízos, naturalmente vai afetar a inflação e, consequentemente, o crescimento da taxa de juros, a nossa taxa Selic, tá? Mas dando continuidade aqui, a gente percebe que os lançamentos, analisando o primeiro trimestre, aliás, o segundo trimestre de 2023, com o segundo trimestre de 2024, percebemos um crescimento de 16%. A gente percebe que as vendas sobre ofertas vêm tendo um resultado interessante aqui, bem estável. Passamos agora então para o estoque da Lave, pessoal. Como funciona o estoque de empreendimentos? Basicamente, temos uma porcentagem de empreendimentos que estão em obra, de empreendimentos que estão em lançamento e temos também uma porcentagem de empreendimentos prontos. A vantagem da Lave aqui, todos esses empreendimentos estão sendo vendidos, ou seja, já no seu lançamento, a empresa consegue fazer essas vendas, que é a famosa venda na planta, tá? Onde várias pessoas costumam fazer. Nesse momento, a gente percebe que 56% estão em obras, 44% em lançamento e 0,2% pronto. Essa baixa porcentagem dos empreendimentos prontos é muito positivo, pois evita a manutenção, pessoal. Vocês imaginem a dor de cabeça que seria se a porcentagem de empreendimentos prontos fosse maior aqui, ia gerar um gasto a mais desnecessário. Nesse momento, a empresa tem estoque ainda para vender 16%, 2025 ainda tem 25%, 2026 28% e 27 35%. Isso sem levar em consideração os empreendimentos futuros que estão para vir. Ponto importante aqui também, o estoque teve um crescimento analisando o segundo trimestre de 23. Para a gente finalizar a parte operacional e entrar na parte financeira, é importante também a gente passar no banco de terrenos, que é o Land Bank, pessoal. Basicamente, pessoal, analisando o primeiro trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2024, nós percebemos aqui um crescimento levando em conta o indicador de escrituras, tá? Agora, pessoal, a gente passa para os seus resultados financeiros. Não adianta nada a empresa ter um processo atrativo, mas não ter uma performance financeira boa. Passando aqui, a gente percebe que teve um crescimento na sua receita líquida, analisando o segundo trimestre de 23 com o segundo trimestre de 2024, tendo um crescimento de 4%. Analisando semestre por semestre, fica nítido esse crescimento de forma mais relevante, tá? Analisando o seu lucro bruto, tivemos um crescimento também aqui no semestre, porém, no trimestre praticamente andou de lado. No geral, se a gente for diretamente no lucro líquido, percebemos uma queda de 5% analisando trimestre por trimestre e um crescimento no semestre. Um ponto bacana também aqui. A empresa também ressalta aqui, pessoal, a margem líquida consistente acima de 20% desde o seu IPO em 2020. Tema que a gente viu lá no início, tá? A Lave está entre as mais rentáveis nesse setor de empreendimentos. Percebemos aqui o crescimento na sua receita nesse longo prazo desde 2020. Lucro líquido e margem líquida também segue esse mesmo padrão de crescimento, apesar de uma certa volatilidade, tanto no lucro líquido quanto na margem líquida. Outro indicador muito interessante é o ROI, pessoal. Teve também um crescimento constante analisando o final de 22 até o momento. Bom, pessoal, muito bem. Então vamos analisar então todos esses históricos desses indicadores. Receita líquida, analisando desde 2020, percebemos esse crescimento apesar de certos trimestres ter um crescimento bem acima da sua média, tá? É normal as empresas desse segmento ter trimestres mais elevados em certos momentos por contas de vendas, de movimentações dos projetos, tá? No geral, receita líquida anualizada fica nítido o crescimento. Ponto legal, tá? Mas não adianta nada essas receitas crescerem se os lucros não crescerem. E analisando os lucros, pessoal, a gente percebe aqui que ele vem crescendo desde 2020. Analisando o cenário anualizado, a gente percebe também esse crescimento, destacando principalmente 2023, e em 2022 o cenário foi de queda. Isso acabou até afetando o preço da ação nesse período. Quanto às suas margens, a empresa vem mantendo uma margem bem estável. Passamos agora então para os seus dividendos. Nesse momento a Lave vem pagando bons dividendos, tá, pessoal? Reparem que os dividendos dos últimos anos ficam entre 50 centavos até quase 70 centavos, tá? Como aconteceu em 2021, onde a empresa pagou
68 centavos, o que gerou 8,5% de dividend yield. Em 2022, teve um pagamento de 6,5% de dividend yield, pagando aqui 52 centavos. Em 2023, um pagamento de 8,27% de dividend yield, gerando 66 centavos aí para o acionista. E nesse momento temos um pagamento de 27 centavos, onde nesse momento a empresa está gerando 3,4% de dividend yield. Pode ser que venham mais pagamentos nesse ano ainda. Até porque, se a gente olhar aqui no calendário da empresa, percebemos que a empresa pagou em 2023 5 vezes, tá? Isso chama muita atenção caso você vá investir na empresa neste exato momento, onde caso a empresa repita os pagamentos de 2023, pode vir um pagamento no mês de novembro e no mês de dezembro, tá? Mas a gente precisa aguardar ainda, não é certeza se vai ocorrer esse pagamento ou não, até porque em 2022 ocorreram 3 pagamentos e em 2021 apenas 2 pagamentos, tá, pessoal? Então atenção a esse ponto, não tome decisões apenas olhando o passado, tá? É importante também analisar o cenário atual e também as perspectivas futuras. Não comprar uma ação apenas para receber dividendos, tá? Tenha a mente de acionista da empresa. Seu payout costuma ser bem interessante também, tá, pessoal? A gente percebe que a empresa tem um payout aqui nesse momento de 46%, pode ocorrer mais pagamentos. Logicamente que também estamos analisando aqui o histórico dos últimos 12 meses, mas analisando desde 2021, temos aqui um payout muito atrativo, demonstrado isso no seu dividendo. E já que nós estamos conversando sobre os dividendos, vamos também olhar o preço teto da LAV3. Faz total sentido analisar o preço teto dessa empresa, até porque ela vem pagando bons dividendos. E nesse momento, analisando os últimos 12 meses, temos uma margem de segurança aqui para a LAV3 de 33% positivo. Preço teto legal aqui. Logicamente que está sendo considerado os últimos pagamentos de 2023, ou seja, se realmente ocorrer aqueles pagamentos, podemos considerar esse preço teto. Caso não ocorra, o ideal é a gente analisar de forma mais conservadora, tá? Se a gente pegar os últimos 3 anos agora, pessoal, ou seja, 24, 23 e 22, temos aqui uma margem de segurança até maior, de 40%. Em 5 anos eu não vou considerar, até porque a empresa não tem um histórico para isso aqui. Mas o que passa, analisando esse cenário aqui do preço teto do Décio Bazin, de 6%. Se a empresa continuar fazendo aqueles pagamentos entre 52 centavos até 70 centavos, pode ser que venham pagamentos superiores a 6% aqui. A média de dividend yield nesses últimos 3 anos fica bem próximo a 6%. Eu também gosto de fazer um cálculo, pessoal, analisando o preço teto projetivo, levando em conta os últimos 4 trimestres, os lucros dos 4 últimos trimestres no caso. E a gente percebe aqui que, levando em conta um payout de 40% em cima desses últimos 4 trimestres, temos aqui um LPA projetivo de R$ 4,44 e um dividendo projetivo de 57 centavos, sem levar em conta um pagamento de juros sobre capital próprio, caso a empresa faça esse tipo de pagamento, porque aí temos que fazer o desconto de 15%, tá? Mas fazendo todas essas análises, trabalhando de forma conservadora no payout, até porque, conforme eu trouxe para vocês, a empresa trabalha com payout atrativo, as perspectivas seriam de um preço teto projetivo de uma margem de segurança de 20% positivo, tá, pessoal? Nesse momento, analisando o preço atual de R$ 7,98, se eu não me engano, esse preço deve ter subido no dia de hoje, tá? Então, teremos uma atualização pequena por aqui. Analisando o cenário agora do valor justo de Graham, o preço justo de Graham nesse momento está R$ 14,53, uma margem de segurança, um upside positivo de 82%. Parem que o histórico desde 2021 é da empresa operar abaixo desse valor justo do Graham. Importante vocês se atentarem a isso, tá? Para quem quer acompanhar as ações mais descontadas e os melhores momentos para entrar nelas, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem o scanner da bolsa, tá? Acessando por lá, vocês conseguem um desconto de 10%, beleza? E agora vamos analisar aqui as projeções técnicas da LAV3. A empresa, desde 2023, demonstrou um crescimento e uma tendência de alta no seu gráfico mensal. Isso é muito positivo. Gera muito valor no longo prazo para o acionista, na minha opinião. A empresa até passou por um momento de queda antes de 2023, após o seu IPO e também por conta do cenário de 2022, que foi bem complexo. A empresa, nesse momento, opera nessa tendência, apesar de estar fazendo um pullback nesses últimos meses. O que é pullback, pessoal? Basicamente é quando a empresa
tem uma queda nessa tendência de alta, conforme aconteceu aqui, para poder retornar no longo prazo, tá? Logicamente que isso aqui vai depender de vários fatores, tanto os fatores do lucro líquido, os fatores financeiros da empresa, como também o cenário macroeconômico, tá? Pode também influenciar aqui, o crescimento da taxa de juros pode influenciar as vendas dos empreendimentos aqui, tá? Caso a empresa continue essa tendência, eu trouxe algumas projeções. A primeira seria dos R$ 9,30, que é bem aonde a empresa chegou e não conseguiu ultrapassar, então essa região é importante. E temos mais à frente R$ 9,95, aliás, 99 centavos, R$ 11,07, R$ 11,99 e R$ 12,77. Isso imaginando mais a longo prazo, tá, pessoal? Agora, imaginando o cenário mais a curto prazo, analisando o seu gráfico semanal, a gente percebe que a empresa vem trabalhando de forma mais lateralizada. Desde fevereiro, a empresa entrou numa região que não consegue sair, que é entre os 9,30 e 7,85. Reparem que fica tendo esse zigue-zague nas últimas semanas, tá, pessoal? Ou seja, nesse momento, a ação está chegando próximo a esse suporte a 7,85. Então pode ter um retorno, porém, se a bolsa começar a cair, aliás, se continuar caindo, a ação pode ultrapassar os 7,85 e vir buscar os 7,43, tá, pessoal? Essas duas regiões são bem fortes, pode segurar os preços, mas caso ultrapasse também, temos mais projeções abaixo, como a primeira a R$ 7,00 e a segunda a R$ 6,76. Temos outras regiões aqui também, mas essa região em vermelho, pessoal, é uma região muito importante de suporte, que fica entre os 6,76 a 6,08 centavos, tá? Essa região aqui pega a retração de todo esse movimento de alta, tá? Então, de olho nos próximos meses, pessoal. Esse crescimento da taxa de juros pode ser negativo para esse setor, não só para esse, né? Para todos os setores aqui da Bolsa de Valores, que pode atrapalhar um pouco. Como também os estímulos que foram feitos pela China e a queda da taxa de juros dos Estados Unidos que ocorreu recentemente, pode auxiliar também aqui a entrada de investimento de estrangeiros aqui na bolsa e ter um crescimento, tá? Infelizmente estamos nessa indecisão nesse momento. Passando para os seus indicadores agora, pessoal, o seu PL hoje trabalha a 5,88, um ponto bem interessante, está abaixo da sua média histórica, mas essa média acabou se elevando por conta de 2020 aqui, tá? Até por conta disso teve uma queda quando a empresa fez o seu IPO, né, 2020 e 2021. Seu PVP hoje está a 1,1, está praticamente no seu valor justo. Temos também o preço sobre receitas, que está a 1,5, está operando acima de 1, o ideal seria aqui estar abaixo de 1. Temos o ROI, que está operando a 19,8, conforme nós vimos. A empresa tem um ROI muito consistente nesses últimos anos, precisa continuar. Margem EBITDA, pessoal, segue a 25,8, apesar do ideal a gente analisar aqui a margem líquida, tá? E nesse momento, seguindo as estruturas e a metodologia da empresa trabalhar, temos uma alavancagem controlada, mas é importante vocês se atentarem ao modelo de negócio da empresa, como a empresa consegue fazer o seu caixa, tá? Estamos falando de uma empresa cíclica, apesar dela estar trabalhando em uma tendência de alta no seu resultado financeiro desde 2021. O patrimônio também vai ter uma certa volatilidade em certos momentos, tá? Mas percebemos que a empresa vem mantendo um patrimônio bem estável, fica nítido no seu VPA também, e aqui no seu LPA temos um crescimento seguindo o lucro líquido. Para quem fez o investimento agora, 2 anos atrás na Lave, pessoal, hoje você estaria positivo, tá? Mas se você tivesse feito desde o seu IPO, você estaria tendo mais volatilidade, estaria positivo, mas tendo mais volatilidades, tá? É aquilo que eu sempre falo, vocês têm que entender o momento certo de entrar nas ações. Não adianta você achar que a empresa é boa e entrar. Tem que olhar os números, tem que identificar se a empresa está cara ou barata. A empresa pode ser maravilhosa, mas se ela está cara, você vai acabar sofrendo uma certa volatilidade, receber menos dividendos por estar cara e não ter um retorno tão atrativo assim como poderia. Para quem gosta de olhar também outros dados, a empresa tem uma liquidez média diária de 6,5 milhões pelo investidor 10 aqui, um tag along de 100% também, número de papéis tem um potencial enorme de crescimento no longo prazo, tá? Além também de estar no novo mercado. A empresa vem tendo um crescimento legal, se tudo correr bem os próximos anos. É para ter retornos também atrativos, vai depender de todo o cenário que eu acabei de relatar para vocês anteriormente, tá? Segundo a Lave, eles estão otimistas para o final de 24 e 25, para a empresa especificamente,
principalmente por conta da qualidade e exclusividade dos produtos que a empresa tem para trabalhar nesse momento, tá? Eles até relatam aqui que, nesse momento, a empresa tem uma tese de investimento descolada do cenário macro, que é o que eu acabei de falar para vocês, onde a empresa pode crescer os seus lucros e também pagar dividendos. Vamos ter que ver se realmente isso vai acontecer, tá? Uma empresa muito interessante desse segmento, e aqui vai depender muito do perfil. Se você gosta dessas empresas do setor imobiliário, do ramo imobiliário, ou se você prefere ser mais conservador, tá? Bom, não se esqueçam também de olhar a plataforma aqui do Scanner da Bolsa e também de deixar a inscrição, o like e ativarem o sininho. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!